Oi, gente, é muito bom estar aqui de volta com vocês. Eu tive que realmente estar ausente por algum período no canal para ter uma organização da minha vida particular, né, da minha família e também da minha vida profissional. Por conta disso, eu fiquei afastada, mas agora a gente está voltando ao canal e tá voltando com tudo! Vai ter vídeo, sim, toda semana nesse canal e eu espero que vocês curtem, acompanhem e gostem. E para reestrear o nosso canal, adivinha o que nós vamos falar? Sobre um assunto polêmico, tanto na sociedade, no meio político, na sociedade científica, no corpo clínico médico, dos profissionais de saúde, e é um assunto de utilidade pública, e eu vou falar hoje sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina no tratamento da pandemia, do Covid-19. Realmente, será que funciona? Por que a gente vai falar sobre isso? Porque essa semana saiu o resultado de um estudo envolvendo muitos países, envolvendo também muitos hospitais, um estudo grande, observacional, ou seja, eles observaram os pacientes que estavam usando essas duas medicações e que estavam infectados com o vírus. E nós tivemos alguns resultados bastante interessantes e cada um aqui pode tirar depois a sua conclusão, tá bom? Para ficar bem orientado. Vamos lá. A hidroxicloroquina, ela é usada para doenças autoimunes, como o lúpus e a artrite reumatoide. Já a cloroquina, ela é usada mais para as doenças, para outros tipos de doenças, como a malária, é um exemplo. E com relação a esse estudo, para ficar claro o uso dessas medicações, são medicações que elas têm alguns efeitos colaterais, principalmente os cardiovasculares, então não são medicações que são usadas para qualquer tipo de doença, são doenças bastante sérias, que comprometem bastante a vida e a qualidade de vida das pessoas que têm. Agora vamos falar sobre o estudo, e vamos falar de maneira que qualquer pessoa pode entender. É um estudo que englobou vários países e algumas universidades. Eu tenho anotado aqui algumas universidades, por isso que eu vou olhar, tá? Nós temos a Universidade de Harvard, de Medicina de Harvard, nós temos a Universidade, o Centro Hospitalar da Universidade de Zurique, e nós temos o Departamento de Engenharia Biomédica da Universidade de Waltai, dos Estados Unidos. Tá? São essas universidades que participaram do estudo e foram diferentes países, em diferentes continentes, com um número grande de pacientes, o que resulta em um estudo dar mais confiança para o estudo, porque o estudo com poucos pacientes a gente tem menos confiança. O estudo é do tipo observacional, então o que é isso? Eles usaram a hidroxicloroquina e a cloroquina e mais um medicamento que é um macrolítico, que é um antibiótico associado a essas medicações, ou seja, então foi usado, num grupo de pacientes foi usado a hidroxicloroquina com o macrolídeo, que é um tipo de antibiótico, é uma classe de antibiótico. No outro grupo foi usado a cloroquina com o macrolídeo também. E em outro grupo foi usado somente a hidroxicloroquina e em outro grupo somente a cloroquina. E eles tiveram um grupo de controle de pacientes que não usaram nenhuma dessas medicações, nem a hidroxicloroquina, nem a cloroquina, nem o macrolídeo, usaram assim outros tipos de medicamentos. Então vamos lá, vamos aos dados aqui. Eu tenho aqui anotado porque realmente é um estudo que para saber de qual assim é complicado, porque tem que ter é um estudo bastante detalhado. Então foram 671 hospitais analisados em 6 continentes. E eles foram inclusos em 4 grupos de tratamento e um grupo controle, como eu falei, é o hidroxicloroquina com o macrolídeo. O que é o macrolídeo? É um antibiótico, é uma classe de antibiótico. A cloroquina com o mesmo macrolídeo e os dois separados, somente a hidroxicloroquina e somente a cloroquina. E um grupo de controle. O que é o grupo de controle? É um paciente que não usou nenhuma dessas drogas, nem a hidroxicloroquina, nem a cloroquina, com ou sem o macrolídeo. Eles usaram os outros tipos de medicação, para eles terem um controle, entendeu? Qual que seria beneficiado? O grupo que usou a cloroquina e a hidroxicloroquina ou o grupo que não usou essa medicação? Então vamos aos dados. Esses pacientes eles foram hospitalizados no período do dia 20 de 2 de 2019 e 14 de 4 de 2020 e com resultado de Covid positivo. Vamos lá, o grupo controle foi 81.144 pacientes fizeram tratamento com outros medicamentos, ou seja, é um grupo bastante grande. Aí só alguns dados assim para vocês ficarem sabendo. Na América do Norte foram 63.315 pacientes, na África foram 4.402 pacientes, na América do Sul foram 3.577 pacientes, na Austrália foram 609 pacientes, na Ásia foi 7.555 pacientes e na Europa foram 16.574 pacientes.
A média de idade para homens está na faixa de 53,8 anos e para mulheres está de 44,43 anos. E o IMC médio é de 27,8. O que é IMC? Índice de massa corpórea, para saber se a pessoa tem obesidade ou não. Então, 30,7% mais ou menos eram obesos nesse grupo. As etnias, 66,9% desses pacientes eram brancos, 9,4% eram negros, 6,2% hispânicos e 14,1% eram de origem asiáticas. Eles tinham doenças cardiovasculares, alguns desses pacientes tinham alguns índices de morbidade. O que é comorbidade? Algumas doenças, como hipertensão, hiperdislipidemia, diabetes, eram ex-fumantes ou fumantes. E quais foram os resultados? Agora sim, isso a parte é importante. O resultado foi o seguinte, primeiro vamos lá, a cloroquina, ela foi usada no tratamento desses pacientes hospitalizados, tá? E a hidrox também, e só deixar clara essa informação que eu não sei se eu deixei claro, foram usados somente para pacientes hospitalizados. Os que não estavam hospitalizados, que estavam com Covid leve, não foram testados. E o que aconteceu? A cloroquina, ela foi usada em média de 6,6 dias, a cloroquina com macrolídeo 6,8 dias de medicação, a hidroxicloroquina 4,8 dias e a hidroxicloroquina com macrolídeo foi 4,3 dias. E o que foi observado nesse estudo? Tararam! Presta atenção nesse resultado, que é importante, é um estudo, gente, isso é ciência, pelo amor de Deus. Olha só, não vamos confundir ciência com política. Ciência é ciência e ponto final, não adianta. Se você quer discutir e argumentar, você vai ter que fazer um outro estudo provando que você está correto, não a sua opinião, tá? Então, um estudo científico revelou que pacientes que usavam a hidroxicloroquina e a cloroquina com macrolídeo ou sem macrolídeo tiveram maior número de óbitos, maior morte por doenças cardíacas. E que foi observada são as arritmias ventriculares. Não tiveram o tempo de CTI diminuído e não tiveram seu tempo de internação diminuído e não houve melhora do quadro do vírus, da pandemia. Então, assim, com esse estudo, ficou claro para a comunidade, para mim que sou médica, que a hidroxicloroquina e a cloroquina, ela não traz benefício para o paciente que está com o vírus. Então, não tem por que usar, porque os efeitos colaterais dela para o coração são muito graves. E eu te pergunto, agora o novo protocolo do Ministério da Saúde colocou a cloroquina como sendo utilizada em casos leves na unidade básica de saúde. Eu tô achando que o Ministério da Saúde está mais perdido do que nunca, porque ele não sabe qual é a fila para fazer um eletrocardiograma no SUS. Primeiro que quando você vai usar essa medicação, você tem que fazer o controle rigoroso com o eletrocardiograma. De 3 a 5 dias fazer um eletrocardiograma. E como você vai fazer isso numa unidade básica de saúde que você faz o pedido, o paciente vem às vezes até com 6 meses trazendo para você o eletrocardiograma? Me responde essa, Ministério da Saúde. Então, assim, eu sei que o paciente ele tem direito de escolher sobre a sua saúde, ele tem autonomia, mas nós médicos também temos autonomia de prescrever ou não a medicação. Então, nós não somos obrigados pelo Código de Médica a prescrever a medicação. E com esse estudo, eu já estou convencida que a hidroxicloroquina e a cloroquina não têm nenhuma utilidade para a infecção, a pandemia pelo vírus Covid-19. O que foi a polêmica? Teve um estudo chinês que foi in vitro. In vitro é em célula, não é em ser humano, que provou os efeitos antivirais da hidroxicloroquina e da cloroquina. Mas isso in vitro, em seres humanos, não funciona até o momento. Muito pelo contrário, mostrou que aumentou a mortalidade desses pacientes. Ciência é ciência, política é política, tenha sua mente aberta, seja orientado e toma as suas decisões não baseada em político, mas sim baseada em ciência. E confie no seu médico. Pode ter certeza que ele quer o melhor para a sua saúde, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até logo e até o próximo vídeo.